Bom, vamos lá, né? Bom dia, né? Novamente. São 9 horas e 11 minutos. Estamos começando a gravar a nossa live do dia 29 de abril. Hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira, estou meio perdido no tempo. Hoje é terça-feira, Desculpa, hoje é quarta-feira, tá vendo? Tá vendo que eu estou perdido no tempo? Acredito que a maioria de nós, né? Mas vamos lá. Acabei de colocar lá no Google Sala de Aula, no Classroom, né? No Google for Education, o link do material que a gente vai discutir hoje, tá certo? Como eu falei, é um material que está disponibilizado pelo Ministério da Educação, está em modo público, né? Então não tem problema a gente pegar esse material. Já que está em modo público, a gente pode utilizar sem problemas. É um material bem rico, um material que está bem didático, e a gente vai poder utilizar, certo? Esse material a gente utilizou ontem, inclusive na aula de ontem. Eu vou começar a transmitir aqui a minha tela para que vocês comecem a ver o que é que a gente vai trabalhar e vocês vão enxergando a tela. Na medida que eu for mexendo aqui no computador, vocês vão entendendo como é que está a dinâmica da aula. Quem é que estava aqui ontem, quem é que e que está aqui hoje, e quem é que não estava ontem e está aqui pela primeira vez? Dá um alôzinho, eu acho que eu não me recordo direito, tá? Eu lembro eu lembro do Rogério. Eu lembro do Rogério aqui, mas Tainá e José, eu acho que é a primeira vez, né, que vocês estão assistindo minha aula, vocês estão tendo contato com a disciplina por meio da live, né? Não sei se vocês já acessaram os materiais que eu já disponibilizei. Se vocês já acessaram os materiais e estão com alguma dúvida, fala comigo, tá certo? É hora, principalmente agora que a gente está tendo esse contato, não presencialmente, né, mas virtualmente, né, olho no olho, para a gente tirar as dúvidas. Se vocês não acessaram os materiais, é bom vocês começarem a estudar, certo? Não deixar acumular. E quanto mais a gente deixar acumular, no final a gente vai ter bastante trabalho para correr, para entregar e para ser avaliado, né? Só recapitulando, para quem não estava aqui ontem, a maior preocupação, acredito, de vocês é referente à nota, né? Então, eu quero deixar claro que o que é que eu estou avaliando, né? Eu estou avaliando a participação de vocês, tanto na live, quanto lá no Google Sala de Aula, certo? Para quem não tava, ainda não conseguiu ler os materiais, que não está interagindo tanto ainda, é importante que vocês façam. Lá na aula 1 do Google Sala de Aula, a gente já tem um fórum de discussão, certo? Nesse fórum de discussão, para que vocês leiam o primeiro capítulo do livro texto que eu coloquei, que ontem foi até uma discussão lá no grupo do WhatsApp, porque eu já expliquei isso milhares de vezes e as pessoas me perguntam isso 1000 vezes de novo. Aquele livro-texto, ele é grande realmente, né? E é preciso que vocês leiam o primeiro capítulo, tá? Ele tem aproximadamente 20 páginas, mas são 20 páginas que o espaçamento da linha é muito grande. Então, se você for contabilizar ali não tem nem 10 páginas para fazer a leitura, né? Então, é algo rápido que você aí com 1 hora de leitura ou até menos quem tem dificuldade de leitura, né? Pode ser que demore um pouco mais de que 1 hora. Eu caiu algum cisco aqui. E aí vocês podem fazer a leitura e de uma interpretação, vocês vão tomando nota e depois vocês vão colocar o que é que vocês entenderam daquele capítulo, né? Quais são as partes que mais chamaram a atenção de vocês, para a gente fazer essa discussão, para a gente fazer esse, esse apanhado de informações e essa discussão ficar rica. Pelo que eu já olhei aqui, na aula 1 não teve ninguém que respondeu isso, né? Tá aqui, vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Me digam, por gentileza. Pronto. Obrigado, Rogério, pela participação. Obrigado a vocês dois, né? José Eu e não tô não, Tainá também. professor. Pronto. Vê se agora tu tá vendo. Tá enxergando? Tá enxergando agora? Minha tela? A tela que eu tô é a tela do Classroom, Ainda do não. Google Sala de Aula. Então, deixa eu então desligar aqui a Para mim só apresentação. tá mostrando só o senhor. Pronto. É porque às vezes eu acho que dá um delay, né? Vê agora se tá pegando.
Hein? Tá conseguindo? Porque ficam Tá duas não. janelas. Tá não? Então deixa eu parar a É, apresentação. tá não. Deixa eu parar a apresentação e vou colocar novamente, tá certo? Vou colocar aqui. Pronto. Essa tela eu projetei de novamente, tá, pessoal? Vejam agora se vocês conseguem enxergar a tela no meu computador. Eu tô no Google Sala de Aula, certo? Tem aqui a aula 1. Agora, Tá dando para enxergar agora? agora tô vendo. Pronto. Tô. Então, vocês observarem aqui na aula 1, não tem nenhuma entrega para o fórum da discussão. Ninguém entregou ainda, tá certo? Então é importante que vocês comecem. Quem não começou a fazer a leitura do capítulo 1, faça a leitura, entregue participe do fórum de discussão, porque a gente já está no terceiro dia e ninguém participou do fórum de discussão. Hoje ainda eu vou colocar mais um fórum de discussão na aula 3. Não vai ser com um material maior, mas é importante que vocês participem, porque sem a participação eu não consigo avaliar se vocês estão estudando, se vocês estão se desenvolvendo, se vocês realmente estão aprendendo. Então, eu vou colocar mais um fórum de discussão na aula 3. Assim que a gente terminar aqui, eu vou colocar esse fórum de discussão, e aí eu peço que vocês participem, tá certo? Vamos lá. Quem foi que entrou agora? Deixa eu só ver aqui. Foi a Fabiana. Bom dia, Fabiana, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, tá certo? Na aula 3 já tem aqui o Bom dia, material. professor. Bom dia. Já tem aqui o material do link, certo? Que eu acabei de colocar aqui. Deixa eu colocar novamente, porque a Fabiana entrou, certo? Então, peço que sempre entre lá no Google Sala de Aula. Como eu falei ontem no grupo, né? O Google Sala de Aula, ele é o local formal da disciplina, né? Que a escola está disponibilizando para vocês, né? E para mim também, para que eu possa colocar o conteúdo. O grupo do WhatsApp, ele é uma plataforma que nos auxilia, mas não é o formal. Então, qualquer dúvida, qualquer circunstância, coloca lá na plataforma que a gente vai se desenvolvendo. Beleza? Eu estava pensando aqui, eu vou criar um fórum de apresentação pessoal também, para que vocês se apresentem lá, vocês digam quem são vocês, qual a expectativa com o curso, qual a idade de vocês, qual a experiência, se vocês trabalham na área ou não. Eu vou criar esse fórum de apresentação pessoal para vocês começarem a interagir lá comigo, tá bom? Aí vocês vão começar a perceber como a plataforma ela fica melhor para ser trabalhada. Tá joia, pessoal? Vou colocar algumas questões também para a gente poder desenvolver questões de ABCDE, para ficar um negócio bem didático, bem legal, para a gente começar a estudar isso de uma maneira mais prática, de uma maneira mais gostosa, e não ficar somente na teoria. Mas o importante nesse início agora queira ou não queira, a gente precisa estudar texto, né? A gente precisa fazer leitura desses textos para que a gente possa desenvolver melhor o conteúdo. Então, é importante que vocês façam a leitura. Se não conseguir fazer a leitura desse material, vocês não irão conseguir se desenvolver. E se deixar tudo para a última hora, a gente está já no terceiro encontro, né? Então, faltam mais 12. Então, se deixar tudo para a última hora, vocês vão penar, viu? Porque é muita coisa. No final da disciplina, vocês vão ver que foi muito assunto, foi muito conteúdo. Se deixar para o final, vocês vão ficar doidinho. Tá bom? Doidinho, entre aspas. Tá bom, pessoal? Vamos começar aqui, tá? Vou clicar Ok. aqui no link. Clicar aqui no link do material que eu disse para vocês, que é o material da Rede ETEC Brasil. Está disponibilizado por professora Simone Silva Machado, né, do Instituto Federal de Goiás, em Goiás, está disponibilizado no modo público, né, na Rede ETEC. Então, a gente está utilizando aqui para nosso estudo, uma vez que facilita bastante, tá, nesse período agora de pandemia e isolamento social. Ontem a gente trabalhou aqui a aula 3 desse material, certo? Hoje a gente vai voltar um pouquinho, vai trabalhar a aula 1, tá? Esse material está bem construído, mas a gente não está seguindo a lógica do material, a ordem das aulas que ele colocou aqui no material. Ontem a gente começou pela aula 3, certo? Vimos aqui a qualidade e eu pedi para que vocês estudassem a continuidade do 3.1, né? A gente não viu tudo, e
pedir para que vocês fizessem a leitura bastante material, né? 3.2 e o 3.3. Né? O 3.3 nem tanto, tá? Ele vai trabalhar mais a questão em alimentos, mas quem quiser fazer a leitura, fica à vontade. E hoje a gente vai trabalhar a questão da aula 1, que é o gerenciamento de processos. Seguindo, deixa eu abrir aqui, vocês devem estar vendo aqui o plano de ensino, que até eu falei ontem com o Tiago, né, que ele estava com bastante dúvida. E aí, pessoal, quem está entrando agora, eu peço que primeiro acessem sempre o Google Sala de Aula, tentem reler a discussão que a gente está fazendo lá discussão no bom sentido, tá? As conversas que a gente tem lá no grupo do WhatsApp, tentem reler antes de começar a fazer perguntas, porque termina eu tendo que repetir várias vezes aquilo que eu já falei, já expliquei, e as respostas já estão lá, né? Então é só você voltar um pouquinho. Se ainda assim você leu, ficou com dúvida, ou então é alguma dúvida que até então ninguém perguntou, ninguém falou nada, aí conversa comigo, tá? Em um caso de extrema urgência, aí você vai diretamente falar comigo, tá? Mas tenta sempre buscar outros caminhos para tirar as dúvidas antes de vir ficar me perguntando, porque termina que eu estou fazendo várias outras coisas aqui durante o dia, não somente me dedico ao curso aqui, né, a dar aula para vocês, então às vezes eu tenho que parar uma situação para poder responder a vocês, e isso termina sendo mais trabalhoso para mim. Por isso que ontem eu pedi para que ele pudesse acessar o material que eu já tinha disponibilizado. Bom dia, Tiago. Estava conversando agora, estava falando aqui sobre ontem. Joia? Então, sempre que puder, seja bem-vindo, né? Para você aí também que acabou de chegar, Tiago. Então, sempre que puder, tentem reler as conversas para que não fiquem essa questão de estar o tempo todo perguntando, de estar o tempo todo questionando, sem antes ter lido as conversas, sem antes ter acessado os materiais. Tá tranquilo, pessoal? Mas qualquer coisa eu estou aqui à disposição para poder sempre ajudar vocês. Tá? Vamos Ok, lá. obrigada, professor. Nada. Vamos lá. Aula 1, página 15, certo? Vamos procurar aqui a página 15. Pega aqui, tá? 15, já vai direto, pronto. Aula 1, gerenciamento de processos. No plano de ensino, certo? A gente está aqui na aula 3, tá? É exatamente isso que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver a parte de processos. E aí a gente vai estar trabalhando a questão dos agentes da qualidade e ferramentas gerenciais. Ontem, a gente viu a parte de referenciais da gestão da qualidade, né? A gente tentou entender também como era essa perspectiva histórica da gestão da qualidade e os conceitos da qualidade. A gente viu que os conceitos de qualidade são bem genéricos, né? São bem subjetivos. O que é qualidade para mim não é qualidade para vocês, e assim sucessivamente, né? O que é qualidade para uma determinada sociedade pode ser não ser qualidade para uma outra sociedade. Por exemplo, o que é qualidade para a sociedade brasileira, né? Pode não ser qualidade para a sociedade indiana, né, na Índia. Então, o que é qualidade, por exemplo, para a pessoa que mora no bairro que eu moro, pode ser que não seja qualidade para os bairros que vocês residem, né? Então, isso pode variar de região para região, de local para local, de família para família, por exemplo, até irmãos, né? O que é qualidade para mim não é qualidade para meu irmão ou irmã que vocês têm, não sei. Então, isso aí é muito, muito subjetivo, então fica aí uma recapitulação do que a gente viu ontem, tá certo? Vamos para cá. Então, a gente vai estar vendo aqui hoje, certo, os processos, agentes da qualidade e ferramentas gerenciais. A gente vai começar a visualizar pela primeira vez as primeiras ferramentas gerenciais da área de qualidade, que é o principal alvo de estudo dessa disciplina. A área de qualidade, a área de gestão da qualidade, ela tem muitas ferramentas que a gente desenvolve nas empresas, que a gente trabalha nas organizações, e é onde a gente vai mais trabalhar nesses dias aqui. São muitas as ferramentas, eu arrisco a dizer que são mais de 10 ferramentas, além das normas certificadoras que a gente tem, que a gente está trabalhando. Na aula 1, certo? Na aula 1, eu coloquei a primeira ferramenta, tá lá. Tá lá no Google Sala de Aula, certo? A primeira ferramenta de gestão da qualidade que a gente vai trabalhar é o 5W2H, tá aqui, tá certo? Tá na aula 1 esse material. O 5W2H, para quem não conhece, é o que a gente chama de plano de ação, certo? Principalmente nesse período agora,
de pandemia, vários órgãos do setor privado ou do setor público, eles estão começando a trabalhar com o que a gente chama de 5W2H. O 5W2H, ele pode ser trabalhado também até para a vida pessoal, tá? Você pode fazer um 5W2H para a sua vida pessoal, seja para a organização financeira, seja até para a organização de estudo, sei lá, para seus objetivos que você quer alcançar, uma viagem que você quer fazer. Então, é um plano de ação. O que é um plano? Um plano é um planejamento, certo? Que você vai desenvolver, vai descrever tudo aquilo que você quer alcançar e vai começar a atribuir algumas unidades de medidas, vai começar a atribuir alguns valores, sejam esses valores datas, né? Data de início, data de término daquela atividade. Você vai poder colocar informações como conclusão de prazos, como eu já falei, data de início de prazo. Se tiver algum custo que vai ser inerente, que vai se precisar colocar para aquela ação, você vai colocar. Então, tudo isso a gente vai desenvolver aqui dentro desses 5W2H. Para isso, pessoal, eu vou pedir para que vocês, quem não fez a leitura ainda dessa primeira ferramenta de gestão da qualidade que a gente vai estar trabalhando dentro da gestão da qualidade, faça a leitura, porque é extremamente importante. Esse material que está aqui, ó, ele tem, cadê? Ele tem três páginas, né? 3 páginas, certo? Se vocês observarem, tá bem curto isso aqui com 10 minutos, 10 ou 20 minutos, você lê isso aqui tranquilamente, certo? Eu vou tentar fazer a leitura aqui com vocês, mas eu peço que vocês também leiam com mais calma. Tem uma tabela aqui, ó. Essa tabela aqui é exatamente o 5W2H para a gente construir, tá certo? Então, quem quiser, fala comigo que eu mando essa tabela aí no formato de Word, tá? Na verdade, quem quiser não, eu vou disponibilizar para vocês, né? Se eu for esperar que as pessoas me procurem, eu estou ferrado. Eu vou mandar para vocês, tá certo? E aí vocês preencham essa tabela aí, e depois a gente vai vendo. Eu vou dar uma situação problema, uma determinada situação problema, e aí a gente vai começar a preencher esse 5W2H, que vai ser a nossa primeira ferramenta de estudo, enquanto ferramenta de gerencial da qualidade, né? Tá tranquilo? Bom, então vamos para cá. Vamos voltar aqui para o material. Gerenciamento de processos, tá? Quando eu falo de processos, algumas pessoas, quando entendem, quando a gente começa a trabalhar sobre processos, elas vão pensar que processo é aquela ferramenta que a gente trabalha da área do direito, né? Na área do judiciário, não. Não, aqui a gente não trabalha com essa questão do processo sendo um material jurídico, né? Sendo um documento que vai ter ali várias páginas, que o juiz depois vai julgar, que os advogados trabalham, né? E que você está reclamando algo em alguma situação, seja no direito administrativo, seja no direito trabalhista, no direito criminal, etc. Não, aqui a gente vai estar trabalhando com a questão de processo. Processo na linguagem clara, eita, numa linguagem natural, ela é uma sequência de atividades que a gente vai estar seguindo para a gente alcançar alguma circunstância, certo? A gente pode dividir essas atividades em algumas partes até que a gente atinja aquele determinada meta, aquele determinado objetivo, certo? Então, é extremamente importante que a gente conheça essas etapas que se seguem, esses processos, uma vez que nas nossas atividades nas empresas, nas organizações, como eu já falei, seja na administração pública, seja no setor privado, ou nas organizações do terceiro setor, as ONGs, a gente precisa compreender como é que cada etapa das atividades elas são desenvolvidas. E para gerar qualidade, é extremamente importante que a gente compreenda como é que cada etapa será desenvolvida, porque a partir desse entendimento de como as etapas, ou seja, de como os processos são desenvolvidos, é que a gente vai poder conhecer melhor aquela atividade, conhecer melhor como é que se desenha toda aquela dinâmica de organização, conhecer como é que são desenvolvidas todas as estruturas de trabalho dentro de uma empresa. Então, a partir do conhecimento dos processos, ou seja, das etapas, das atividades, ou seja, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, isso aí a gente vai poder desenhar, entre aspas, desenhar mentalmente, né, criando esse mecanismo de desenho, e aí importando isso da área de design, né, para nossa área de administração, como é que a gente pode pensar formas
de melhorar esses processos, ou seja, de melhorar essas etapas de trabalho. Então, quando a gente fala em processos, a gente tem que estar claro na nossa cabeça que processos não nessa área aqui que a gente está trabalhando, certo? Significa que a gente esteja trabalhando com a área do direito. Não, a gente está trabalhando com o que a gente chama de etapas a serem seguidas, com funções a serem desempenhadas, com atividades a serem melhoradas, ou aquelas atividades que a gente precisa estudar para que a gente encontre ou identifique algum tipo de problema e não está se enxergando tão claramente. Então, nas atividades da gestão da qualidade, a gente vai ter que, de alguma maneira, compreender o que são processos. E é isso que a gente vai estar fazendo hoje aqui. Diante de tudo isso que eu já falei aqui, pergunto, dá uma pequena pausa. Estão conseguindo me compreender? Estão conseguindo verificar se está tudo certo? Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Vocês estão conseguindo entender o que é que eu estou colocando, o que é processo? Me dê um feedback, por gentileza. Ok, professor, tô entendendo. Tá todo mundo tranquilo, né? Pronto. Joia, pessoal. Então, qualquer dúvida, ó, como eu falei ontem, né, na live, ontem foi nossa primeira live, qualquer dúvida, pessoal, pergunta, tá? Não fica com dúvida. Interage aqui comigo. Faz como eu acho que foi a Fabiana, né? Eu acho que foi a Fabiana, eu não vi quem foi. Se foi a Fabiana, eu acho que foi Fui eu ela. mesmo, Fabiana. Pronto, Fabiana, obrigado. Façam como ela. Quem tiver aí com o microfone, liga o microfone e fala comigo, tá? Tem um chat aqui pra gente participar, mas pode também ligar o microfone. Não precisa ligar o microfone o tempo todo, mas só quando for falar. Quando for falar, ativa o microfone aqui, tá certo? Porque como a aula está sendo gravada, essa interação de vocês fica bem enriquecedora depois que eu posto essa aula aqui lá no YouTube, tá bom? Então vamos para cá. O processo gradual já pertence ao passado. Olha que frase legal. O processo gradual, desculpa, o progresso gradual já pertence ao passado. É tempo de mudanças descontínuas e de oportunidades fugazes. A batalha se dará entre a hierarquia da experiência e a força da imaginação. Isso aqui está bem atual, né? Está bem no momento que a gente está vivendo nessa crise de saúde, até econômica, né? Que a gente está começando a passar agora, vai vir uma crise econômica muito grande. Há uma expectativa aí, então a gente vai precisar cada vez mais maximizar, vai ter que cada vez mais dar eficiência aos processos, tá certo? E aí falar em eficiência, falar nessa parte de eficiência, eficácia, né, efetividade, tudo isso que eu acabei de dizer aqui, eficiência, eficácia e efetividade, está lá no material 1, viu, pessoal? Então, quem não leu os slides do material 1, faça a leitura dos materiais da aula 1, tá? Vamos para cá. Objetivos: compreendeu o que é processo e suas divisões, certo? Conhecer os fundamentos básicos do gerenciamento de processos, que é o que a gente está se propondo aqui. E aí vamos fazer um breve histórico, só para a gente poder se contextualizar aqui. A procura de modelos ideais para a gestão administrativa da produção tem feito surgir muitas e variadas alternativas para ajustar e tornar satisfatórias as relações do homem com boa parte de sua rotina diária representada pelo trabalho. Ou seja, o que a gente estuda na área de administração, e particularmente na área de gestão da qualidade, são a troca de relações, a troca de comunicações, vamos colocar dessa maneira, entre as pessoas. Então, na área de gestão da qualidade, é extremamente importante que a gente sempre busque escutar o outro. Quem é o outro? É o cliente interno, é o cliente externo, é o colega de trabalho, para a gente estar sempre tentando aprimorar os nossos processos, tá certo? Aí ele coloca aqui, nos primórdios, professor, o que é primórdio? É no início, tá? Nos primeiros momentos de uma empresa, nos primeiros momentos de uma civilização, quando fala em algo que seja inicial, a gente pode colocar esse nome primórdios, tá? Nos primórdios da organização da produção, o que é uma organização da produção, professor? É nas indústrias, pessoal, quando a gente está produzindo algum material, nas fábricas, tá? Então, a gente tá se referindo a esse período aí, quando a gente surgia as primeiras fábricas. E aí, baseado no que eu estou falando aqui das primeiras fábricas, eu coloquei um vídeo lá falando sobre a Revolução Industrial. Esse vídeo da Revolução Industrial é extremamente importante que vocês assistam, tá certo? Tudo que eu estou colocando é extremamente importante, tá? Eu estou falando mais do mesmo, né? Então, o tempo todo é extremamente importante,
mas é porque tudo que eu coloquei lá é importante para que a gente inicie esse estudo aqui da gestão da qualidade. Se você não conseguir entender o que foi a Revolução Industrial, você vai ter muita dificuldade, não só com gestão da qualidade, tá certo? Você vai ter muita dificuldade de entender a realidade que a gente se encontra. E principalmente as empresas, como é que elas estão hoje nesse momento, né? Se você não entende como é que surgiu todo o processo de Revolução Industrial, como é que era a sociedade no mundo antes da Revolução Industrial, como é que essa sociedade se transformou depois da Revolução Industrial, você vai ter muita dificuldade de entender o que é a administração. A administração enquanto ciência, tá? A administração, de uma maneira leiga, vender, receber, receita, despesa, lucro, você vai aprender isso no dia a dia. Tem a parte técnica, mas você aprende isso aqui no dia a dia. Mas a administração enquanto ciência, você precisa entender, sim, o que foi a Revolução Industrial. Por isso que eu coloquei aquele vídeo lá, para que vocês estudem, para que vocês refaçam essa memória, né? Vocês estudaram isso no nível médio, né? Mas é importante que a gente revise esse material para a gente poder dar esse start novamente aqui do que foi a Revolução Industrial para esse período, tá? Então, a gente vai ter aqui, nos primórdios da organização da produção, o homem realizava tarefas, ele está falando aqui, o homem realizava tarefas específicas e se dava pouca importância para a compreensão que o trabalhador pudesse ter de todo o universo que estava à sua volta. Se vocês observarem lá no vídeo da Revolução Industrial, ele fala que antes da Revolução propriamente dita, o homem trabalhava com manufaturas, né? Era ele o dono do próprio esforço laboral, né? O que é laboral, professor? Dono do esforço, do próprio esforço do trabalho. Laborar significa trabalhar, laboral significa trabalho, labor, né, significa trabalho. É uma palavra muito utilizada no termo jurídico, vem do latim, e é muito bem utilizada quando a gente quer se referir a trabalho, né? Fica aí a dica para quem for fazer Enem, né? Quiser colocar lá trabalho, pode substituir isso aí por labor, laboral. Quem quiser depois dar uma pesquisada aí no Google ou em qualquer dicionário que você vai verificar isso, certo? Então a gente vai ter aqui, no início, o homem realizava tarefas específicas e dava pouca importância para a compreensão que o trabalhador pudesse ter de todo o universo que estava à sua volta. Antes da Revolução Industrial, o homem ele tinha conhecimento de todo o processo produtivo, certo? Você queria produzir, por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Você queria produzir um sapato, certo? Você queria produzir uma camisa, aqui, ó. Queria produzir uma camisa. Você tinha todo o artesão, né? O pessoal chamava muito de artesão. Você tinha todo a ideia de como é que funcionava todo o processo de produção. Você comprava o tecido, você cortava o tecido, você costurava, você dava os cortes, e depois você colocava para vender. Então, você fazia o pedido de compra, né? Considerando que naquela época o pedido de compra não é como é hoje, né? Tirando as devidas proporções. Então, na época, antes da Revolução Industrial, a gente tinha conhecimento de todo o processo de produção. Passou-se esse período aí, após a Revolução Industrial, né? O homem ele perde a noção do processo de produção. Se eu perguntar aqui a vocês sabem como é que é produzido esse lápis? Vocês não vão saber. Vocês sabem que o lápis ele tem aqui uma parte de plástico, tem uma parte aqui que é uma almofada, tem um líquido que faz parte. Se eu perguntar a vocês sabem como é que se produz essa camisa aqui? Vocês talvez não vão saber. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento de todo o processo. A gente sabe que vai precisar de uma costureira, sabe que vai precisar do material, mas a gente não sabe se esse material já chega cortado, a gente não sabe quais são as máquinas que se desenvolvem ali, entre outras circunstâncias. Então, o homem, na medida que veio a Revolução Industrial, ele perdeu a noção de como os processos de produção eles se desenvolvem, como esses processos de produção eles são organizados. Então, a gente precisa entender como é que foi a Revolução Industrial para poder entender a gestão da qualidade. Continuando aqui, nesses modelos tradicionais foram criados sistemas de produção, certo? Conduzidos de forma individual, focados apenas na relação do empregado com a tarefa de sua responsabilidade. O trabalhador não conhecia a repercussão do seu trabalho no processo produtivo, nem o reflexo de sua ação no produto final. Isso aqui já é o período de pós-revolução industrial. A cada um era designada apenas uma tarefa especializada, desenvolvida de modo repetitivo. E aí a gente pode ter, por exemplo,
Quem não assistiu, assista, tá? Eu vou até colocar o link aqui. Eu acho que vocês já devem ter assistido, tá? Mas quem não assistiu, assista. Me digam aí se vocês já assistiram. É o filme de Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos. Se algum professor já colocou para vocês, se não colocou, eu coloco o link aqui para vocês. Sim, eu já assisti, mas eu assisti de novo, que foi bom. Tem a ver alguém que não assistiu aqui? Se não assistiu, fala para mim que eu já coloco aqui. Assim que terminar a aula, eu vou até anotar aqui para não esquecer, certo? Todos já assistiram, teve alguém que não assistiu, é importante assistir, né? Para a gente contextualizar melhor o estudo da gestão da qualidade, da administração. Tiago não assistiu, teve mais alguém que não assistiu? Rogério assistiu, Tainá tá aí? Tô, professor, assisti também. Já assistiu? José Roberto, já assistiu, José? Já assistiu, certo. Então, Tempos Modernos, Charlie Chaplin, certo? Vou colocar o link aqui na aula 3 para depois vocês que não assistiu, assistir, tá certo? E aí, depois, quem quiser me dar o feedback aí de como é que foi o filme, tá certo? Quem não assistiu, aí a gente vai discutindo, vai podendo desenvolver isso aí. Tá bom? Vamos para cá. Então, a gente tem aqui, ó. Eu já li isso aqui, né? A cada um era designado apenas uma tarefa especializada, isso aí é no período já da pós-revolução industrial, certo? Lembrando que o filme Tempos Modernos, ele é do final ali, do início da década de 20, então, no início do século 20, certo? Ali 1900 e alguma coisa, né? Perto de 1911, 1905, era o filme ainda bem arcaico, né? Vamos lá. Ao longo do tempo, as estruturas formais das empresas, o que são estruturas formais, pessoal? São as estruturas definidas das empresas. Por exemplo, se uma empresa tem um departamento administrativo, aquele departamento administrativo é uma estrutura formal, tá? Se ele tem um departamento financeiro, departamento, quando eu falo, pode ser uma gerência, certo? Pode ser um setor, possui o mesmo sinônimo, tá? A gente pode chamar de departamento, a gente pode chamar de departamento, a gente pode chamar de setor, a gente pode chamar de gerência. Então, a estrutura formal da empresa são essas departamentalizações, né? São essas estruturas que a gente entende dentro da empresa. Por exemplo, a área de logística. Eu não sei se tem alguém que trabalha aqui na área de logística, mas tem lá a área de despacho, a área de estoque, a área de faturamento do pedido, a área que você vai receber, né, de recebimento, as docas. Então, todas essas estruturas são estruturas formais das empresas. Então, isso vai variar de empresa para empresa. Por exemplo, nesse período agora, a gente está escutando muito em uma determinada empresa que está salvando pessoas. Que empresa é essa? São os hospitais, né? São as policlínicas, né? Então, essas estruturas, quais são as estruturas formais que existem nessas empresas? A gente vai lá ter a recepção. A recepção é uma estrutura formal da empresa, certo? A gente vai ter lá os consultórios. O consultório é uma estrutura formal de um hospital, né, certo? Considerando que o hospital também faz parte de uma estrutura orgânica, de uma estrutura de organização que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa pensar. Um supermercado, quais são os setores administrativos, setores formais de um supermercado? A gente vai ter lá, como eu já falei, o setor administrativo, né? O setor financeiro, a gente vai ter os caixas, que são as vendas, né? Se for uma padaria, a gente vai ter lá o padeiro. Então, todas essas estruturas, elas têm que ser pensadas, a área de refrigeração dos materiais. Então, tudo isso aí a gente vai estar sendo pensado, tá certo? Para a gente desenvolver. Quem entrou agora foi, eu acho que não está aparecendo aqui para mim. Eu acho que era uma pessoa chamada Maria Rita. Eu acho que ela entrou e saiu, não está aparecendo mais. Vamos para cá. Então, vamos lá. Ao longo do tempo, as estruturas formais das empresas foram se cristalizando, certo? E se encarregaram de tomar se cristalizando, eles dizem que foram tomando raízes, né? Foram ficando mais rígidas, certo? E se encarregaram de tornar muito arraigada a autoridade pessoal das chefias, né? Isso aí, o que é que ele está querendo dizer? Que ele está dizendo que a autoridade das chefias se tornaram muito pesadas, se tornaram com muito controle, né? Algo muito forte, né? Muito exacerbado. Estas sim com maior domínio, olha aí o que a gente está dizendo, com maior domínio e compreensão da organização da produção, né?
Então, o que ele está querendo dizer? Que as estruturas formais das empresas, elas se tornaram com uma amplitude de controle muito forte, né? Os chefes pressionavam muito os trabalhadores a gerar um produto com mais rapidez, com mais velocidade, sem se preocupar tanto com a qualidade, certo? Eles se preocupavam bastante que o produto saísse da linha de produção com mais velocidade, com mais rapidez, mas não com tanta qualidade, certo? E aí existia uma autoridade do chefe muito forte em cima dos trabalhadores. Essa autoridade hoje existe, mas existe de acordo com a organização. A gente hoje sabe que nem todas as organizações vão funcionar com o mesmo estilo de trabalho, com o mesmo estilo de estrutura formal de departamentalização, né? A gente sabe, por exemplo, se eu pegar aqui uma estrutura de departamento de um hospital, que hoje funciona em Recife, pode ser que essa mesma estrutura de departamento de hospital não funcione em outros locais. Por quê? Porque a gente vai variar de acordo com a cultura do local, de acordo com as experiências das pessoas. Então, tudo isso a gente tem uma série de fatores que a gente precisa pensar na hora de pensar, na hora de querer identificar algum processo, de querer identificar alguma melhoria na gestão da qualidade, tá? Então, vamos continuando aqui. Assim, a posição na estrutura formal da administração passou a significar poder, certo? Olha aí, eu estava falando, a amplitude de controle. Quanto mais controle você tem, mais poder você tem. Fique claro isso. A gente está vendo agora, por exemplo, essa briga aí do Congresso Nacional com o nosso presidente, né? E também com os governadores. Essa questão toda aí é o que a gente chama de amplitude de poder, né? Quanto mais controle você tiver da sociedade, quanto mais controle você tiver dos mecanismos que estão na nossa realidade, mais poder você vai ter, que a gente chama de identificação de poder, né? E esse poder, ele coloca aqui no livro, passou a reger as relações do processo produtivo, tornando cada vez mais rígidas as relações entre as pessoas e mais impositivas as formas de trabalhar. Você não poderia modificar tanto a forma de trabalhar, teria que se trabalhar daquele jeito. Se você não estava adequado daquele jeito, demissão para você. Então, ou você se adequava, ou você estava fora do processo de produção. Então, no início, tudo era muito rígido, né? Todo no início da Revolução Industrial ali, todas as formas de se trabalhar eram formas muito rígidas, inclusive os trabalhadores nem direitos tinham, por exemplo, trabalhavam 20 horas não, mas trabalhavam, eu acho que, se eu não me engano, eram 20 horas, você trabalhava, não era muito pesado, 18 horas, crianças, mulheres, grávidas, não tinham essa questão de insalubridade, não tinha 13º, alguns países até hoje, né, inclusive não existe essa questão do 13º, isso aí é muito, muito do Brasil, né, há outros países que não existe essa questão do 13º, certo? Por exemplo, nos Estados Unidos não existe SUS. Nos Estados Unidos, quem quer se tratar vai ter que pagar plano de saúde. Já no Brasil existe. Isso é bom? Talvez, não sei. Eu nunca fui lá, não sei como é que é, nunca morei lá. Mas tem algumas pessoas que dizem que era melhor que não existisse o SUS. Outros dizem que é importante o SUS. Então, é uma discussão muito importante, muito relevante isso, e que está agora cada vez mais em voga nessa lógica de pandemia. Então, essas estruturas formais, a gente precisa começar a pensar na medida que a gente quer melhorar processos, certo? A nossa ideia, enquanto administrador, que fique muito claro na cabeça de vocês que são estudantes de administração, é tomar decisão. Todo administrador, ele toma decisão. Não adianta a gente querer achar que administrador está aqui só para exercer uma determinada atividade. Não. A gente é contratado para tomar decisão. Todo santo dia a gente acorda pensando em algumas circunstâncias que a gente precisa tomar decisão. Então, vocês que estão como estudante de administração, vocês estão estudando para serem tomadores de decisão, para serem tomadores das melhores decisões que vão impactar no lucro de uma determinada empresa, que vão impactar na vida de alguma pessoa, seja você funcionário, por exemplo, de um órgão da administração pública, né? Se você trabalha na administração pública, você é servidor público, tudo que você faz vai impactar na sociedade. Então, você foi contratado, você passou numa seleção, seja seleção de concurso público, seja uma seleção de processo simplificado, ou mesmo seja um cargo em comissão ou terceirizado, né? Tudo que você fizer na administração pública, você vai estar impactando a vida das pessoas. Então, quando a gente pensa
na gestão da qualidade, a gente está pensando sempre em melhorar algo. A gestão da qualidade, o próprio nome fala, você quer gerar qualidade, né? Você quer transformar que aquilo ali seja entregue com qualidade para o cliente. Quem é esse cliente? Se for no setor privado, é o cliente que a gente entende nas relações comerciais. Se for no setor público, é a sociedade, tá? Então, vamos continuando aqui. As organizações encontraram nas estruturas formais um modelo mais ajustado, olha aí, para lidar com a amplidão e complexidade de sua atuação. Dessa forma, promoveram a instituição de hierarquias funcionais que as tornaram mais fáceis de controlar. O que é hierarquia, pessoal? Hierarquia é uma unidade de comando, né? Por exemplo, na casa de vocês, quem tem os avós ainda, né? Um avô, a avó, aí vem o pai, a mãe, aí vem você, seu irmão. Então, aí existe aí uma hierarquia de comando, né? Normalmente, os avós são mais respeitados, né? Aí vem o pai e a mãe, que você respeita, vem você. Se você for mais velho, tiver um irmão caçula, você, normalmente, quando é pequenininho, você manda no seu irmão pequeno, né? Tirando a brincadeira, tirando as devidas proporções, a gente tem essa unidade de comando, né? A gente vai ter o presidente da empresa, ou se for um órgão público, a gente vai ter aquele gestor máximo do órgão, pode ser um prefeito, um governador, um presidente, seja lá quem for, certo? Vamos pegar uma empresa, né? Empresa do setor privado. Teremos lá o presidente, vem os diretores, né? O presidente, o vice-presidente, vem a direção. Depois dos diretores vão vir os gerentes. Depois dos gerentes vão vir os supervisores. Depois dos supervisores a gente vai ter os analistas. Depois dos analistas a gente vai ter os técnicos. Depois dos técnicos a gente vai ter os auxiliares. A gente vai ter aquelas pessoas que vão nos auxiliar, né? Aí vai ter a parte operacional para desenvolver a organização e assim sucessivamente, certo? Isso aí vai variar de empresa para empresa, tá? Pode ser que você não tenha diretores, vai ter do presidente, vai ter diretamente os gerentes, então esquece essa área de direção, de diretores, né? Então isso vai variar de acordo com a estrutura da empresa que a gente está pensando, tá? Vamos para cá. Entretanto, o que parecia uma forma conveniente de divisão do trabalho, tendo como finalidade facilitar o funcionamento da organização, tornou-se um mecanismo gerador de feudos. O que são feudos? São ilhas, né, locais, né, são fortificações que a gente podia identificar como isolamentos, né? Identificou-se que na área de produção, na área de gestão de produção, nos processos de produção, né, nos fatores de produção, os fatores produtivos, os departamentos ficavam isolados, né? É o que a gente chama de feudos, né? Na época do feudalismo, a gente tinha que a sociedade ficou isolada, né? Ela ficou cada um em seu local e não existia muita interação entre um local e outro. Entre esses feudos não existia tanta interação. Então, identificou-se que quanto mais rígida a forma de controle, quanto mais rígida a forma impositiva de se trabalhar das chefias junto aos funcionários, né? Mas essas unidades de trabalho, elas ficavam isoladas, não interagiam tanto. E aí, o que é que ele coloca aqui agora? Decisões importantes para a empresa ou análises mais complexas que implicassem cruzar linhas funcionais passaram a ser um exercício muito arriscado e frequentemente evitado. E aí, como cada vez mais que ficava rígido, evitavam-se esse diálogo entre os setores. E isso aí é um problema que precisava ser solucionado. E aí ele coloca aqui, ó, a solução para esses conflitos pode ser encontrada com a aplicação de modelos mais articulados de gestão. Quando ele fala modelos mais articulados de gestão, ele está começando a querer apresentar para a gente novos processos de trabalho, certo? E novos processos de trabalho que a gente chama de redesenhar. É você fazer um novo desenho de como é que aquelas atividades podem ser desenvolvidas, certo? Por exemplo, eu tenho, e vocês devem ter também, acredito, uma lógica do que fazer ao acordar, ou então o que fazer ao ir ao trabalho, né? Ou então o que fazer ao almoçar. Então, toda essa discussão do que a gente precisa desenvolver até chegar a um determinado objetivo, até concluir aquela meta, a gente precisa cumprir algumas etapas. E essas etapas, por exemplo, a gente aqui, quando chega na empresa, a gente precisa o quê? Bater o ponto. Então, tu chega lá, vai ter que bater o ponto, né? Colocar o dedo, se for um ponto eletrônico, então vai ter que assinar. Chega lá na empresa, liga o computador. Então, são regras que a gente vai começar a seguir, né? Se a gente vai precisar ligar para o fornecedor, a gente está trabalhando com algum tipo de fornecimento de produtos, então a gente vai ter que seguir alguma regra de atendimento, fazer leitura dos e-mails,
né? Ao chegar na empresa, você faz logo a leitura dos e-mails que precisam ser respondidos. Então, tem toda uma técnica aí a ser desenvolvida para a gente repensar as formas de trabalho, né? A dinâmica de desenvolvimento das atividades que estão dentro das nossas empresas, das nossas organizações. Tá certo? Então, vamos para cá. A solução para esses conflitos pode ser encontrada com a aplicação de modelos mais articulados de gestão, que possibilitem uma intensa participação dos funcionários com ações e ideias no desenvolvimento do trabalho. Ou seja, que os funcionários participem, né? E não fiquem somente naquele modelo de imposição. Você vai lá, recebe a ordem e faz. Não, que o funcionário participe, que o funcionário dê ideias, que o funcionário participe com sua criatividade, né? Tem empresas que buscam muito a criatividade do funcionário. Tem empresas que contratam o funcionário só para que o funcionário execute determinada atividade, ele executando aquilo, para aquela empresa está perfeito, mas tem empresas que não. Tem empresas que valorizam muito aquele funcionário criativo, aquele funcionário que, de alguma maneira, está contribuindo para o desenvolvimento das atividades, certo? Aí ele coloca aqui, ao envolver-se diretamente nas ações, o trabalhador assume um maior comprometimento com a empresa, atuando com ampla participação no gerenciamento do processo produtivo, com o qual se sente envolvido. Ele experimenta maior motivação, uma vez que encontra liberdade e oportunidade para dar a sua contribuição. E aí a gente está aqui, trabalha um tema que chama de motivação. Pergunta a vocês, motivação, o que é motivação, pessoal? Todo mundo aqui é motivado? Todo mundo aqui se motiva? Como é que é isso? Alguém já viu isso aí? Alguém já estudou essa parte? Respondam para mim, por gentileza. O que é motivação? Vocês estão aí, pessoal? Pessoal? Tô pensando aqui, professor. Qualquer palavra que venha na cabeça. Quando a gente fala, fulano está desmotivado, né? A gente precisa se motivar. O que é motivar? O que é se motivar? Existe mesmo essa questão? A gente se motiva? É ser disciplinado, Tiago? Pode ser também, Tiago. O que é isso? Vamos pegar pela raiz da palavra. Quando a gente não tem o conhecimento do que a gente quer responder, a gente vai buscar o significado da palavra, né? Então, o que é motivação? A gente vai ter aqui a motivação, pessoal, antes de tudo, a própria palavra já fala, é um motivo para a ação, né? A gente precisa ter algum motivo para agir. Aí eu pergunto, todo mundo nasce motivado? A gente precisa de alguma circunstância, porque a gente de vez em quando fala, fulano está desmotivado. Na verdade, a pessoa não está desmotivada, ela está desestimulada, certo? Porque quando a gente fala que a pessoa está motivada, porque ela tem algum motivo para agir, né? Então, se ela tem algum motivo para estudar, por exemplo, eu tenho um objetivo de ganhar 10 mil reais por mês. Eu acho que a maioria do objetivo aqui da gente, né? Eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Eu quero ter uma casa lá no Canadá. Eu quero ter dinheiro para, quando eu quiser comer pizza, eu pego um jatinho e vou comer pizza na Itália, né? Brincadeiras à parte, né? A gente vai estar buscando motivos para estudar, né? Eu tenho que estar desenvolvendo motivos para que a gente possa desenvolver as nossas ações. Tem alguém que está com o microfone aberto, quer falar? Se quiser falar, fica à vontade. Então, o que acontece? A gente vai estar sempre buscando esses motivos. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é motivo, né? O que é motivação do que é estímulo. A gente tem que estar o tempo todo buscando se estimular, tá? O que muitas vezes eu posso falar aqui possa gerar um estímulo em vocês, né? Ou então o que você escuta do seu pai, você escuta de um amigo, escuta de um familiar, algo que ele fala, ele não motiva você, certo? Ninguém motiva ninguém, pessoal. O que a gente faz é estimular as pessoas. Quando a gente estimula um ao outro, né? Ou então a gente cria esse mecanismo de autoestímulo, a gente vai criar circunstâncias de criar motivos para a gente agir. Aí, quando a gente cria esse estímulo, ou a gente é estimulado a algo, automaticamente a gente fala, agora eu estou motivado. Por quê? Porque agora eu tenho um motivo para agir, certo? Aí o que a gente chama, fulano agora criou uma motivação, ele tem agora uma motivação. Não, ele agora tem um motivo para agir, mas o que é que gerou aquela motivação? Foi um estímulo. Então, quando a gente fala aqui, só para a gente recapitular, isso é algo da área de recursos humanos, certo? Que a gente está aqui trabalhando.
Mas é importante a gente entender que quando ele falar aqui em motivação, que fique claro para vocês que ninguém motiva ninguém. A gente estimula as pessoas. É algo interno da gente. Eu não consigo dizer, fulano, vamos estudar hoje e aí você vai lá e estuda. Não, a pessoa só vai estudar se ela tiver um motivo para isso. Então, quem não está com vontade de estudar, tem que criar um motivo, tem que criar algum estímulo, né? Tem que pensar alguma circunstância para poder se desenvolver. Não, ninguém nasce motivado, né? Ninguém nasce, acorda e acha tudo perfeito. Não, todo mundo gosta de dormir. Quem é que não gosta de dormir? Então, se você deixar, a pessoa passa da hora. Então, o que acontece? A gente vai ter que pensar formas de verificar esses estímulos, como é que esses estímulos ocorrem. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai poder encontrar motivos para agir, tá? Vamos voltar aqui para o livro, tá certo? Ele coloca aqui, a solução para esses conflitos pode ser encontrada com a aplicação de modelos mais articulados de gestão que possibilitem uma intensa participação dos funcionários com ações e ideias no desenvolvimento do trabalho. Essa parte eu acredito que eu já fiz a leitura, né? Vamos rever aqui. Ao envolver-se diretamente nas ações, o trabalhador assume um maior comprometimento com a empresa, como a gente já colocou, né? Atuando com ampla participação no gerenciamento do processo produtivo, com o qual se sente envolvido. Ele experimenta maior motivação, foi o que a gente estava vendo aqui, uma vez que encontra liberdade e oportunidade para dar sua contribuição. Quanto mais as pessoas se envolvem, quanto mais elas estão verificando valor naquilo que elas estão fazendo, mais motivos para agir elas desenvolvem, né? Mais estímulos elas estão recebendo, mais motivações elas terão, né? Ela coloca aqui, é preciso lembrar que o pessoal da produção convive com a ação durante todo o tempo, certo? A área de produção, a área da indústria, né? A área da fábrica, principalmente o pessoal da área de logística, né? E, portanto, tem pleno conhecimento dos problemas que podem interferir no processo de produção. A procura de modelos ideais para a gestão administrativa da produção tem feito surgir muitas alternativas para ajustar e tornar satisfatórias as relações do homem com boa parte de sua rotina diária, representada pelo trabalho. Aí ele continua, o gerenciamento de processos vem com a proposta de manter a competitividade da empresa por intermédio da melhoria contínua, que essa parte de melhoria contínua é exatamente uma das ferramentas da gestão da qualidade. É você buscar sempre melhorar, certo? É você buscar sempre formas de tornar a força de trabalho, tornar o meio de produção melhor para se trabalhar. É o que a gente chama de melhoria contínua. É uma das ferramentas gerenciais da gestão da qualidade, é a melhoria contínua. Por isso que está grifado aqui, tá? Vamos repetir. O gerenciamento dos processos vem com a proposta de manter a competitividade das empresas por intermédio da melhoria contínua e da desfuncionalização da estrutura organizacional, buscando qualidade dos produtos, né, e dos serviços, como a gente já viu ontem, a gente viu a diferença entre produtos e serviços, agregando-lhes maior valor para atender a necessidade de quem? Dos nossos clientes. Seja esse cliente dentro da empresa, que são os próprios funcionários, que a gente chama de cliente interno, seja esse cliente externo à organização. Quem são esses clientes externos à organização? É o cliente propriamente dito, é o cliente que a gente está querendo entregar aquele produto ou aquele serviço. E aí, voltando ao que eu já tinha dito hoje, se aquele cliente externo for do setor privado, é aquele cliente que vai comprar os nossos produtos, certo? Ou então vai adquirir ou vai contratar os nossos serviços. Se aquele cliente for externo, for referente à administração pública, é a sociedade em si, certo? Aquele cliente externo à administração pública são as pessoas, é a sociedade civil que a gente vai estar querendo entregar algum produto, fazer algum tipo de entrega ou fazer algum tipo de melhoria nos serviços, tá certo? E aí ele coloca aqui algumas dessas ferramentas, né? O processo de melhoria contínua trata-se do modelo administrativo denominado Kaizen, certo? O Kaizen, ele coloca aqui, originou-se na indústria Toyota, no Japão. O significado da palavra é melhoria contínua. Kaizen significa melhoria contínua. Ou mudar sempre para melhor, certo? É a lógica do modelo de gestão da qualidade chamado Kaizen, ou que a gente conhece como melhoria contínua, tá? Todos podem participar da melhoria contínua, incluindo a autogerência até o piso da fábrica. Então, atinge toda a organização, com o objetivo de identificar oportunidades de ganho
melhorando a produtividade da empresa, tá? O conceito do Kaizen é de que, independente do cargo ou título, todos devem admitir com sinceridade qualquer erro cometido ou falhas que existem em seu trabalho e tentar fazer melhor na próxima vez. O Kaizen deve ser implantado pelos próprios colaboradores, visando sempre que possível desprender o mínimo de recursos. O grande valor do Kaizen é o seu poder de gerar um ambiente de comprometimento com as metas propostas de melhoria contínua, criando um forte clima motivacional em realizar os trabalhos, valorizando o esforço da equipe, todos em prol do mesmo objetivo. Quando a gente lê isso aqui, a gente diz, caramba, é bom demais trabalhar com essa metodologia, é muito fácil, é muito legal, é muito prático. Na verdade, isso aqui a gente tem muita resistência nas organizações, tá? Quando a gente vai começar a implementar nas empresas processos que envolvam melhorias contínuas nas organizações, quando eu falo empresas, pessoal, eu entendo empresas tanto do setor privado como empresas públicas, tá? Por exemplo, a Petrobras é uma empresa pública, tá? Então, tá ligada à administração pública. Então, quando eu falar empresas, entendam que eu estou me referindo tanto ao setor privado quanto ao setor público, tá? Eu estou generalizando, tá? Então, quando a gente pensa nesse modelo aqui, quando ele é implementado, a gente precisa ter muito envolvimento do colaborador, a gente precisa ter muito envolvimento do funcionário. Se o funcionário não se envolver, é muito complicado desenvolver essa metodologia. Então, quando a gente faz essa leitura, aparentemente, a gente tem essa sensação que é tudo muito tranquilo, é muito fácil, mas não é. É muito trabalhoso desenvolver isso, mas quando é desenvolvido, a gente tem ótimos resultados, tem excelentes resultados, uma vez que a gente consegue fazer com que o ambiente se torne colaborativo. O que é um ambiente colaborativo? Que as pessoas se ajudam, né? As pessoas pensam um no outro, né? Que um está disponível em ajudar o outro quando o outro precisar. E você também tiver um tempo disponível com cabeça boa, né? Para poder desenvolver as atividades que o outro não está conseguindo desempenhar sozinho. Enfim, o Kaizen é uma das ferramentas gerenciais da gestão da qualidade, juntamente com o 5W2H que a gente viu rapidamente hoje aqui, que eu pedi para vocês fazerem leitura daquele material. Vamos para cá. Processo, né? Para a gente finalizar, já tem quase 1 hora de live, né? Vamos começar aqui para a gente iniciar e finalizar. Tem alguns textos aqui ainda: processo, macroprocesso, subprocesso, atividades, algumas situações que a gente precisa desenvolver aqui, tarefa, certo? Para a gente avançar. Tá? Vou tentar ser mais rápido para a gente poder avançar. Mas era importante que eu iniciasse com todo aquele entendimento para vocês compreenderem como é que é a parte da dinâmica da gestão da qualidade, tá? Ele tem aqui processo. Processo é uma série de tarefas logicamente interrelacionadas que, quando executadas, produzem resultados esperados. Olha aí, pessoal, que a gente viu logo no início aqui, que é um processo. É uma série de atividades, é uma série de tarefas, né? É uma série de circunstâncias, de situações que a gente precisa seguir, né? Que aí ele coloca aqui, que estão logicamente interrelacionadas, que, quando executadas, produzem algum resultado. Quando ele fala que produz algum resultado, é porque a gente atingiu aquele resultado, a gente atingiu aquela meta, a gente atingiu aquele objetivo que a gente estava se propondo a executar, tá? E ele coloca aqui: toda empresa ou organização é uma coleção de processos que são executados, embora não sejam documentados em detalhe, tá? A gente, às vezes, exerce, faz algumas atividades que a gente nem imagina que está executando, e que aquilo ali é um processo. Por exemplo, almoçar. Qual é o processo de almoçar? Lavar a mão, sentar à mesa. Se não tiver o prato, pegar o prato. Se não tiver o garfo e a faca, pegar o garfo e a faca. Se o almoço não já tiver dentro do prato, e preparar o almoço, né? Colocar o almoço no prato. Depois de ingerir a alimentação, tomar algum líquido. Quem tiver em casa, depois lavar o prato, né? Finalmente, concluiu, escovar os dentes e voltar ao trabalho. Então, isso são atividades que a gente faz sem nem pensar. Isso, muitas vezes, são atividades que a gente que a gente chama no piloto automático, né? A gente faz de maneira automática, que nem pensa. Mas isso aí, essas atividades, essas tarefas, elas são que a gente chama de processo, né? Observem que tem uma cadeia lógica, né? Eu primeiro vou lavar a mão para depois me alimentar. Eu não vou me alimentar para depois lavar a mão, né? Não existe, eu vou comer com a mão suja? Não existe isso, né? Então, a gente tem que seguir sempre essa lógica
para a gente poder desenvolver algumas atividades, alguns processos. Aí ele coloca aqui, ó, para produzir um bem ou serviço é necessário construir um processo, mas antes deve-se levar em conta o conceito, a importância, a utilidade e a lógica de um processo para uma empresa, para uma organização. Não existe um produto ou serviço sem que haja um processo, tá? Olha aí, se tivesse como grifar, eu grifaria aqui. Não existe um produto ou serviço sem que haja um processo. Tudo que a gente faz, né, diariamente, existe uma dinâmica ali a ser seguida, tá? E quanto mais padronizado for esse processo, mais qualidade a gente vai encontrar na dinâmica de desenvolvimento daquela atividade. Uma vez que esse processo esteja padrão, certo? Em toda a organização, mais a gente vai saber onde estão os problemas, né? Onde está algum determinado, que a gente chama de gargalo, certo? E aí a gente precisa identificar onde é que está essa situação para poder melhorar as atividades. Da mesma maneira, não existe um processo sem um produto ou serviço. Olha aí, não existe um processo se a gente não tiver algum produto a ser trabalhado, se a gente não tiver algum produto a ser entregue, ou se não tem algum serviço a ser desenvolvido, ou um serviço a ser construído, tá? A ser contratado por nossos clientes. Vamos continuar aqui. Se as pessoas conseguem aprender a visualizar as estruturas dentro das quais trabalham, acabam dominando a habilidade de lidar com elas e estar mais propensas a mudanças, tá? Daí a importância dos processos: identificar, entender e gerenciar um sistema de atividades que estão interrelacionadas, certo? E contribuir para a melhoria da eficácia e da eficiência. Segunda pergunta: o que é eficácia e eficiência? Há diferença? Se há diferença, qual é a diferença? Isso está no material 1, da aula 1. Qual a diferença entre eficácia e eficiência, pessoal? Me digam. Vocês já devem ter estudado isso, né? Em alguma outra disciplina. Em alguma outra matéria do curso. Qual a diferença entre eficácia e eficiência, turma? Vocês estão aí? Pessoal? No momento eu não estou me lembrando, professor. Olha, isso aí pode ser pergunta de prova, tá? Tem que todo mundo se lembrar. A gente escuta o tempo todo nos meios de comunicação, né? Isso aí são palavras-chave, turma. E a gente tem que estar o tempo todo com isso na cabeça, tá? Quem é administrador, quem estuda administração, tem que estar com essas pequenas frases, né? Decoradas, gravadas na cabeça. Decorada não, da medida que você estiver exercitando, vocês nunca mais vão esquecer, como eu também nunca esqueci, certo? Eficácia, pessoal. O que significa eficácia? Eficácia significa atingir um objetivo, tá? A gente escuta muito, às vezes os repórteres, né, o pessoal da área de comunicação, fazendo muita confusão entre eficácia e eficiência, tá? Quando a gente fala em eficácia, eu estou me propondo a atingir um objetivo. Quando eu atinjo aquele objetivo, eu fui eficaz, tá? A gente chama de ser eficaz, é ter eficácia. Ô, professor, e o que é eficiência? Eficiência, turma, é a gente fazer mais com menos, tá? É a gente querer melhorar uma determinada atividade, um determinado processo com menos recursos. Por exemplo, a gente agora está conseguindo ser eficiente, certo? Para a gente dar aula, né, a gente precisa ir à escola, né, pegar algum ônibus ou pegar algum tipo de transporte, uma bicicleta, um carro, um táxi, um Uber, alguma coisa desse tipo, né, e se deslocar até a escola. A gente tem até um custo sobre isso, né, para a gente se desenvolver. Chegando na escola, a gente vai ter que ir lá se quem não tiver um caderno, vai ter que ter um caderno para escrever, né? Enfim, eu vou precisar de ter um piloto, estou com um piloto aqui na mão, né, para poder escrever lá no quadro branco. Eu vou ter que preparar uma aula por meio de slide, ou então escrever no quadro. Enfim, tem toda uma dinâmica a ser desenvolvida. E quando a gente pensa em dar aula, por exemplo, pelo meio EAD, pela educação à distância, a gente está conseguindo dar aula? Então, vocês não estão assistindo a aula? Sim. Então, eu estou conseguindo atingir o objetivo de dar aula? Sim. Se eu estou conseguindo atingir o objetivo, eu estou sendo o quê? Eficaz. Se eu estou conseguindo fazer essa mesma aula, certo? Com menos recursos, eu estou sendo o quê? Eficiente. Então, eu estou fazendo mais com menos. Quando eu consigo fazer mais com menos, eu sou o quê? Eficiente, pessoal. Ô, professor, me tira uma dúvida.
Se eu sou eficaz, eu sou eficiente? Não, não necessariamente, certo? Não quer dizer que porque você atingiu o objetivo, você foi eficiente. Eu poderia, por exemplo, atingir o objetivo, e aí é uma das críticas que muita gente faz à administração pública, que eles atingem o objetivo, mas gastam muito dinheiro, né? Gastam muito tempo, gastam muitos recursos, sejam esses recursos humanos, sejam esses recursos principalmente financeiros, sejam esses recursos físicos, sejam esses recursos tecnológicos, entre outros. Então, ser eficaz não necessariamente quer dizer que a gente é eficiente, tá, pessoal? Existe uma diferença muito grande. Ô, professor, tem uma outra dúvida. Qual é a dúvida, meu querido? A dúvida é a seguinte: e se eu for eficiente, eu sou eficaz? Opa, essa aí é outra dúvida. A primeira pergunta era: se eu sou eficaz, eu posso ser eficiente também? Não necessariamente. E a segunda pergunta é: se eu sou eficiente, eu posso ser eficaz? Não necessariamente. Tem pessoas que fazem mais com menos e não atingem o objetivo, certo? Tem pessoas que tentam ser eficientes e não conseguem atingir o objetivo. Se você não conseguiu atingir o objetivo, você está se propondo a executar, seja a produção de um produto, ou seja a organização de um serviço, você não está sendo eficiente. Então, eficácia, eficaz, está relacionado ao quê? A atingir o objetivo. Eficiência está o quê? A você fazer mais com menos. É você fazer com que aquela circunstância seja desenvolvida com menos recursos, certo? Independente de você atingir o objetivo ou não, se você faz com aquele menos recurso, você está sendo eficiente. Obviamente que se a gente, para ser eficiente, né, o ideal é que a gente atingisse sempre nossos objetivos. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar aqui para a aula. Hoje a aula vai ser um pouquinho maior do que a de ontem, tá, pessoal? Ficando logo ciente aí. A gente acho que vai até umas 11 horas, tá? Então a gente vai ter aqui, se quiserem uma pausa, alguma coisa para tomar água e o banheiro, quiser que eu pare, aí vocês falam, professor, dê uma pausa, aí eu paro. Se eu precisar ir ao banheiro, também vou fazer isso, tá? Ou então quiser tomar água, daqui a pouco eu acho que eu vou pegar um pouquinho de água, porque minha água acabou, né? Então daqui a pouco a gente faz uma pausa, 5 minutinhos, 2 minutinhos, só o tempo de ir ao banheiro, tomar água, mas daqui a pouco, agora não, tá? Se vocês quiserem que eu adiante, vocês falam para mim aí, tá bom? Aí tem aqui, o resultado desejado é mais eficientemente atingido quando os recursos e as atividades são gerenciadas como um processo, tá? Isso aqui já está muito claro, acho que na cabeça da gente. Tendo a identificação das suas dimensões e amplitudes, as empresas podem conhecer melhor o seu negócio e assim podem ter uma melhoria de sua produção e atendimento ao cliente. Ele continua aqui, ó. Isso implica a obtenção de uma maior vantagem competitiva em relação à concorrência, uma vez que a empresa passa a ter uma visão mais holística e compreende todos os que estão envolvidos no processo, desde clientes internos aos fornecedores. Então, o que a gente tem aqui? O processo é uma definição importante para a empresa, uma vez que fundamenta os meios pelos quais produzirá e entregará seus produtos e serviços aos clientes, pessoal. Certo? Então, a gente precisa ter claro que trabalhar com processos, trabalhar com gerenciamento de processos, na gestão da qualidade, é algo extremamente importante para o desenvolvimento das nossas atividades com qualidade, tá? É necessário entender, então, que são os fornecedores das entradas dos processos, que são os clientes das saídas dos processos e, finalmente, com que outros processos eles se integram. Então, está aqui muito claro. Como é que esses processos se iniciam, como é que esses processos eles são executados, como é que esses processos são entregues. Que a gente chama de input, né, a entrada, e a gente chama de output, a saída, certo? Input, quando a gente começa a executar algo, certo? Output, quando a gente está começando a entregar algo, seja esse algo um produto ou um serviço, certo? E aí a gente está tentando verificar como é que esse início dos processos, como é que eles podem ser melhorados. Esses processos podem ser melhorados durante a execução, certo? Seja a produção de um produto ou a produção de um serviço, né? A execução de um serviço, ou a entrega desse produto ou a entrega desse serviço para os nossos clientes, né? De uma maneira geral. E aí tem aqui, tipicamente, as entradas e saídas dos processos que envolvem as empresas, né, são constituídas por informações ou serviços que devem ser revisadas para assegurar que não ocorra algo que seja incoerente, né, ou algum tipo de problema grave, tá? Uma vez que elas tenham sido definidas, podem se identificar quem são as empresas que vão participar desse processo, né?
essas empresas que a gente chama de fornecedores, tá? Essas empresas que estão participando do processo, que não são necessariamente a empresa que a gente está trabalhando, ou a organização que a gente esteja, de alguma maneira, exercendo atividades ali dentro. Por exemplo, eu posso estar sendo contratado por uma empresa de terceirização, mas eu presto serviço em uma outra empresa. Então, qual é a empresa que eu estou contratado? Eu estou contratado pela empresa de terceirização, mas eu estou executando aquele serviço em outro local. Então, a gente tem que começar a contextualizar o que ele está dizendo aqui, certo? No Brasil, a gente pode trabalhar diretamente com uma empresa, mas a gente pode trabalhar naquela empresa por uma empresa de terceirizada, ou seja, existe ali um processo intermediário para que eu execute uma atividade em uma outra empresa que não seja a que eu estou contratado, certo? Eu sou contratado pela empresa terceirizada que está colocando aquela mão de obra à disposição de uma outra organização. Isso cada vez mais está forte aqui no Brasil, certo? Esse processo de terceirização está muito grande, está muito alto, talvez de uns 10 anos ou 20 anos para cá, isso está ganhando muita força, e com algumas alterações na legislação, isso aí que a gente está verificando, está ganhando muita força e que provavelmente vai se tornar algo muito latente, algo muito em voga na nossa sociedade pelos próximos 20, 30, 40 ou mais anos aí, tá? Eu acho que eu vou ficar mais careca do que eu já estou, né? E estarei vendo essa questão da terceirização muito forte daqui a alguns anos, mais forte ainda, tá? E aí ele coloca aqui, os processos, então, eles vão se dividir em quê? Macroprocesso, subprocesso, atividade e tarefa, pessoal. Entendeu o que é que a gente vai fazer? Amanhã, certo? Amanhã a gente vai trabalhar aqui os processos gerenciais e processos de gestão. Nesses processos gerenciais e nesses processos de gestão, a gente vai poder estudar melhor, estudar mais, certo? Os processos que vão, eles na subdivisão deles, né? Que são macroprocesso, subprocesso, atividade, tarefa. Amanhã, só para a gente voltar aqui para o plano de ensino, amanhã a gente não vai poder fazer essa live, tá? Eu não vou estar disponível para fazer essa live com vocês. Então, eu vou estar gravando essa live, tá? E disponibilizando para que vocês assistam. Eu vou estar tentando gravar essa live ainda hoje, né? Para que eu possa disponibilizar para vocês, para que vocês assistam. Beleza? Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram falar? Eu pensava que iria até 11 horas, mas são quase 10h30, né? São 10h24. Tem algo que vocês queiram falar, que vocês queiram perguntar? Eu estava me lembrando aqui, tem um documentário, acho que deve ter uns 40 minutos, pequenininho, certo? Ele se chama Meta, tá? É um documentário bem antigo, da década de 90, certo? Que ele vai tratar de algumas circunstâncias que a gente compreende como gargalos, tá? Ô, professor, o que é um gargalo? Eu escuto muito na minha empresa as pessoas falando, eu escuto muito, às vezes, algum filme que trabalha essa área de administração falando sobre gargalo. O que é gargalo, professor? Gargalo é algum problema, né? É alguma circunstância que está interrompendo, que está atrapalhando o desenvolvimento das atividades, né? Ah, existe um gargalo naquela atividade, existe um gargalo ali naquele setor. A gente tem um problema, a gente tem um gargalo. As pessoas, normalmente, quando querem se referir a um problema, se referem a um gargalo, ou seja, é algo que interrompe, é algo que atrapalha o desenvolvimento das atividades. Então, nesse filme, a meta, A-M-E-T-A, meta de objetivo, né? De atingir algo. Então, a gente vai ter aqui, eu tenho esse filme, tá? Eu tenho ele aqui nos meus arquivos. Eu estava lembrando aqui dele, agora no final, e eu vou estar disponibilizando para vocês esse material para que vocês assistam, tá? Eu falei hoje aqui, vamos me lembrando aqui, tá, pessoal? Vamos fazer uma recapitulação. Eu falei para vocês que ia colocar tempos modernos, vou colocar o documentário A Meta, certo? Vou colocar para vocês também um fórum de discussão, certo? Referente à aula de hoje, para que vocês possam discutir sobre algum tema que a gente viu hoje aqui, tá certo? E vou colocar também algumas questões para vocês responderem lá diretamente. Essas questões vão estar disponíveis em ABCDE. São questões fáceis, tá? Não é para ninguém como é o nome? Escrever não, né? Tá? É só para vocês marcarem ABCDE, ou verdadeiro e falso, tá? Pode ser verdadeiro e falso também. E aí vocês vão exercitar um pouco daquilo que a gente estudou hoje. Beleza?
São aproximadamente 10h26. Falem alguma coisa, por gentileza. Foi tudo certo? Gostaram da aula? Tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Tem algo que vocês queiram falar? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Como é que tá? Me digam aí, por gentileza. Um de cada vez. Vocês estão aí, pessoal? Oi, professor, gostei. Tô gostando muito da aula. E esse eficaz, eficiente, eu vou até colocar novamente para a explicação para eu entender melhor, porque eu entendi mais ou menos. Certo. Obrigado, Fabiana, pela sua participação e também obrigado por ter gostado da aula. Ainda bem, espero que vocês gostem cada vez mais. Ainda tem uma outra diferença, tá? Olha, é importante que vocês diferenciem eficácia, eficiência, do que é efetividade. E aí fica aí para vocês refletirem. O que é efetividade? Eu não expliquei, tá? Aí eu vou tentar explicar isso na próxima aula. E aí a gente vai desenvolvendo aqui. Mas fica aí para vocês pesquisarem. Qual a diferença entre eficácia, eficiência e efetividade? A diferença entre eficácia e eficiência a gente já viu, né? A gente agora quer saber o que é efetividade. Obrigado, Tiago, pela participação, pelo elogio aí também da aula. Espero que você apareça mais vezes aqui, tá certo? Rogério, muito obrigado também, certo? Se precisarem, estou à disposição. Hoje é quarta-feira, né, pessoal? Então a gente não vai ter mais nenhuma live essa semana ainda. A gente só vai ter mais uma live agora. Deixa eu ver aqui no plano de ensino quando é. Na segunda-feira, tá? A gente vai ter mais uma live na segunda-feira. Amanhã a aula vai ser gravada e aí eu vou tentar disponibilizar essa aula ainda hoje, tá? Eu não sei se eu consigo, tá? Mas aí eu vou tentar gravar essa aula ainda hoje para que vocês assistam. Como eu já falei, todas as aulas que estão aqui na live, né? Que estão sendo gravadas por meio da live, serão disponibilizadas no YouTube, certo? E as aulas gravadas também serão disponibilizadas lá no YouTube. Então, peço que vocês, quem não puder participar da live, assiste a aula, certo? E depois me dá um retorno. Professor, assisti a aula, aí responde lá os fóruns de discussões. Sempre entrem lá no Google Sala de Aula, pessoal. Como eu falei no início da aula, o Google Sala de Aula, né? O Classroom, ele é o mecanismo oficial da disciplina, né? É o mecanismo oficial do curso que a gente está estudando aqui, tá certo? Então, o grupo do WhatsApp, ele é um mecanismo não oficial, né? Que a gente chama de oficioso, né? É algo que a gente vai estar sempre contribuindo lá, participando, interagindo, mas não é algo que é oficial. Então, toda vez, sempre entrem lá no Google Sala de Aula para que a gente possa estudar, tá? Bom, é isso, pessoal. Para mim aqui são 10h29. Pode falar. Professor, só deixando claro que o senhor explicou bem direitinho, o eficaz e eficiente. Só que eu que sou um pouco devagar para entender as coisas, viu? Peço até desculpa. Não, gente, não. Tem problema não. A dúvida para ser tirada aqui. Só lembrando, eficácia é atingir objetivos, tá? Ser eficiente é tornar o processo com menos recursos possível para que a gente desenvolva a atividade. Vamos colocar dessa maneira, tá? A gente cada vez mais se esforçar para a gente fazer algo com menos esforço, fazer algo com menos recursos. Então, pode a gente trazer várias definições aqui, tá? Eu estou trazendo as definições mais práticas que se existem, né? Mas a gente pode ter muitas explicações aqui para o que é eficácia e eficiência, né? E vários exemplos. Tá certo? Bom, pessoal, são 10h30 da manhã, certo? Todos os materiais estão disponíveis lá. Quem não fez a leitura ainda, faça. Quem não assistiu os vídeos, assistam. Principalmente, para esse início agora, assistam o vídeo da Revolução Industrial, certo? Tem lá outros vídeos que são curtinhos, são vídeos de 8 minutos, 10 minutos, são vídeos bem curtinhos, explicando o que é a gestão da qualidade total. São vídeos que contextualizam, são materiais extras da disciplina, tá? Não pensem, se eu tivesse no modo presencial, esses vídeos seriam mostrados para vocês durante a aula presencial. Então, na educação à distância, a gente também trabalha com esses materiais extras. Não é porque eu estou na educação à distância que eu estou pegando vídeo de outra pessoa, de outro professor, que eu estou pegando material de outro professor, não.
esses materiais eu estaria utilizando também no modo presencial. Então, o que a gente está trabalhando aqui no modo virtual seria trabalhar também no modo presencial, pessoal. Tá certo? A única diferença é que a gente está aqui à distância, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né? A maioria deu feedback aqui positivo, né? Não vi nenhum feedback negativo. Quem quiser sugerir alguma circunstância, professor, gostaria que o senhor falasse sobre isso, professor, gostaria que o senhor me explicasse isso, fala para mim. Se quiser falar agora, pode falar. Se não quiser falar agora, pode falar depois, né? Se não lembrar agora também, lembrar depois. Professor, eu estava lendo sobre gestão da qualidade e não entendi o que é isso. Me pergunta. Se eu não souber responder na hora, eu vou depois pesquisar e lhe digo, né? Lhe dou essa devolutiva, essa resposta. Tá bom? Então, bom, pessoal, espero que tenham realmente gostado. Amanhã, eu espero que tentem criar esse hábito, tá? Sempre pela manhã estudarem, mesmo que em casa. O curso de vocês, se fosse no presencial, seria pela manhã, não é isso? Então, se vocês, o curso de vocês é pela manhã, então sempre criem o hábito de estudar pela manhã, tá? Se vocês se propuseram estudar pela manhã, no curso da manhã, então vocês tentem sempre começar a estudar lá para as 8 horas, 8h30, né? Eu sei que nesse período agora de pandemia em casa dá um pouquinho mais de preguiça, é normal, eu sei como é, eu estou sentindo isso às vezes. Mas aí você estabelece esse hábito, e aí você vai todo dia estudando, lendo, assistindo às aulas, os vídeos que eu estou disponibilizando. Se vocês observarem, não tem muita atividade ainda. A única atividade que eu passei para vocês até agora foi o fórum de discussão, tá? Não tem, hoje é o 3º dia de aula, não tem nenhuma outra atividade que eu passei. Eu vou passar outra agora, tá? Que são algumas questões e mais um fórum de discussão. Então, a gente vai ter, a partir de hoje, a gente vai ter, quando eu terminar aqui, eu vou colocar, né? Vou preparar aqui o material para colocar. A gente vai ter 2 fóruns de discussões e aí a gente vai ter aí um questionáriozinho. Eu vou tentar colocar umas 10 questões para que vocês respondam. ABCDE, coisa simples, com tudo que a gente já estudou até agora, tá bom? E aí vocês vão respondendo devagarinho, sem medo de errar. Não se preocupe com erro, não, tá? Erro, a gente precisa errar agora. Professor, qual o momento que eu posso errar? Agora. A gente pode errar agora. A gente não pode errar quando a gente for para uma seleção de emprego. A gente não pode errar quando a gente for para uma seleção de estágio. Quando a gente estiver trabalhando, os nossos erros podem até existir, que a gente é ser humano, a gente está passível a erro. Mas a gente tem que tentar minimizar os nossos erros. Então, quando é que eu posso errar? É quando eu sou estudante, tá? Enquanto eu for estudante, eu posso ainda ter uma margem de erro maior. Depois que eu me tornar profissional, minha margem de erro tem que ser o mínimo possível. Senão a gente vai ser demitido das nossas empresas. Tá certo? Fiquem sempre com essas ideias. E reforçando, administrador toma decisão, pessoal. Tomem decisões. Aprendam, se acostumem a tomar decisões. Administrador é um tomador de decisões. É aquela pessoa que vai ser contratada para tomar as melhores decisões dentro das organizações, dentro das empresas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por hoje. Um bom dia. Espero que vocês estejam bem, com saúde, a família de vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Grande abraço em cada um. Até segunda-feira na próxima live e amanhã assistam a aula gravada e estudem. Pelo amor de Deus, estudem. Beleza? Graças a Deus. Tchau, pessoal. Um bom dia. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom dia.